existem pessoas transgêneros indígenas e como os indígenas vê pessoas transgêneros. Para meu povo do Xingu, só existe homem e mulher. Para você ser considerado homem, precisa nascer com órgãos masculinos. Para você ser considerado mulher, precisa nascer com órgãos femininos. Nesse caso, só tem homem e mulher. Assim meu povo acredita. Hoje eu não estou falando para toda a comunidade LGBTQIA+. Eu estou falando para uma parcela específica da comunidade LGBTQIA+, que é a parcela de transexuais, para falar sobre transfobia. Por que a palavra da indígena não é considerada como uma palavra transfóbica? Porque ela está no lugar de fala dela, da cultura dela, falando a explicação que a cultura dela tem. Deixa eu ajeitar aqui. Que a cultura dela tem para a transexualidade, para o fenômeno da transexualidade, saibam disso, que o fenômeno da transexualidade não é comum a todas as culturas. São algumas culturas específicas que apresentam esse fenômeno da transexualidade. Estou falando da transexualidade, não estou falando de outras partes do espectro LGBTQIA+, estou falando da transexualidade. Outra coisa importante, fobia quer dizer aversão. Então, assim, para um ato ser considerado fobia, tem que ser um ato de ameaça, de discriminação, de coerção, de perseguição contra um objeto. Então, assim, para ser considerado, não adianta só falar uma opinião ou uma postura técnica ou uma postura antropológica. No caso dessa indígena, que é influencer e é da nação Xingu, é uma postura antropológica dela. Isso não constitui transfobia, porque não está fazendo ameaça, não está discriminando, não está coagindo, não está perseguindo, está simplesmente mostrando uma questão da antropologia cultural relativa a esse povo, certo? Nem vou entrar no assunto da parte psicotécnica ou nosográfica, porque existem algumas questões, talvez numa outra hora. Se quiser, o que tu quis dizer com isso? Né? Que eu entraria em debate com profissionais da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, para falar dessa questão do ponto de vista nosológico. Não estou afirmando de maneira nenhuma que a transexualidade seja uma nosologia, mas estou dizendo que algumas psicopatologias apresentam fenômenos que podem ser confundidos com transexualidade. A transexualidade não é doença, ok? Mas a transexualidade é um fenômeno cultural. Me perdoem estar falando isso. É um fenômeno cultural. E dentro da cultura cristã bíblica, e eu não estou falando em nome de todos os cristãos, não me arvoro, não sou papa, não sou supremo bispo dos evangélicos, eu estou simplesmente fazendo uma colocação pessoal minha a partir da minha cultura, do meu lugar de fala. Na Bíblia também, na cultura bíblica, não sempre essa população que hoje é chamada de LGBTQIA+, parte dessa população já é presente no decorrer da história, né? E quando a Bíblia foi escrita já existia. E não é costume dos cristãos perseguir, ameaçar, subjugar ninguém, nem transexual, nem homossexual, nem ninguém. Branco, preto, rico, pobre, não, ninguém. Quando se faz isso, se faz fora da cultura bíblica, por alguns indivíduos que não estão. Mas na cultura bíblica não se tem por costume, na cultura bíblica, não estou falando da cultura religiosa, porque a cultura religiosa é outra coisa, né? Eu sei que a cultura religiosa muitas vezes cometeu atrocidades, mas na cultura bíblica não existe perseguição, ameaça, subjugo a qualquer pessoa, também não em relação a que hoje a gente chama de transexual na nossa cultura.
Só que nós, como cristãos bíblicos, nós não reconhecemos essa condição como sendo algo, a gente vê isso como algo artificial, né? Artificial, porque nós, dentro da nossa cosmovisão, a gente entende que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e fez perfeito. Deus não vai ter colocado uma alma masculina dentro de um corpo feminino e nem colocado uma alma feminina dentro de um corpo masculino, porque isso teria sido um erro e nós não admitimos na nossa cultura que Deus tem errado. Então, assim, do nosso ponto de vista, do ponto de vista cristão, a gente entende que não existe essa dimensão social da transexualidade, assim como o povo Xingu também não acredita. A gente acredita que um homem nasce menino com órgãos genitais masculinos, a mulher nasce menina com órgãos genitais femininos, e é assim, né? Mas isso não quer dizer que a gente tenha fobia, que a gente vai agredir de qualquer forma, agressão moral ou qualquer outro tipo de agressão. Não. Isso simplesmente quer dizer que nossa cosmovisão é diferente e que a gente deveria ter o direito de, da mesma maneira, e se um transexual entrar na igreja, a gente vai acolher como a gente acolhe qualquer pessoa. Não existe diferença. Não existe diferença. E se um homossexual, isso não. A igreja, o culto é público. Nós não vamos estar agredindo, não. Mas só a nossa cosmovisão é diferente. A gente não tem direito de ter uma cosmovisão, né? A gente não está perseguindo. Se tem indivíduos que perseguem com violência, que apresentam fobias a comportamentos diferentes do que eles acreditam, não tem respaldo bíblico, certo? A Bíblia não estimula, a Bíblia, o Novo Testamento, que é a base de fé dos cristãos, não estimula violência contra qualquer pessoa, mas sim o acolhimento. Só vemos o fenômeno de uma maneira diferente dentro da nosso viés cultural, da cultura cristã bíblica. Só isso, certo? Eu creio que esse vídeo vai dar polêmica e eu estou aberto para conversar sobre. Meu grande respeito a toda a comunidade LGBTQIA+, ao que se entende, mas também o meu grande respeito e a minha postura em favor das escrituras e do viés cristão de ver o mundo. É só uma maneira de ver. Ninguém é obrigado a seguir, ninguém é obrigado a concordar, mas é a forma com que eu vejo. Obrigado.